Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afreduca pode, cá está a aprender, é resistir. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós somos do Afreduca.com. Olá a todos! Aqui no Afreduca, a gente acredita muito na força das histórias, sabe? A nossa ideia é transformar essa herança incrível da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Exato. Um conhecimento acessível, né? Que pulse, que converse com a gente hoje. E cada papo nosso aqui, ele é inspirado numa canção lá do nosso canal, o Afroeduca Sound. Isso mesmo. A gente usa a música como ponto de partida para mergulhar fundo mesmo. Trazendo reflexão, o contexto da história, e sempre que dá a gente tenta ligar com a educação, com caminhos pedagógicos. Porque aprender com música é um jeito diferente, né? Toca a memória, o coração. E hoje, olha, a nossa viagem vai lá para Salvador, Bahia, ano de 1835. Pesado. A gente vai conhecer mais de perto Luiz Sanin. Uma figura, assim, fundamental na Revolta dos Malês. Importantíssimo. E para guiar a gente, temos fontes bem diversas. Uma biografia tentando remontar a vida dele, um relato histórico da revolta. Tem também a letra de uma música nossa, né? Do Afroeduca, inspirada nele, A Voz de Sanin. Exato. E uma análise que amarra isso tudo, mostrando como essa história ecoa até hoje. A missão aqui é ir fundo, né? É isso. Entender quem foi esse cara. Um africano muçulmano, letrado, num Brasil escravista. Como que a fé islâmica e a escrita árabe viraram ferramentas de resistência, né? E como essa memória, essa voz dele sobreviveu. Na arte, principalmente. Ok, vamos lá então. O ponto de partida já é, uau, um homem que a arma principal parecia ser a palavra, a fé, o conhecimento. E ele bem no centro de um dos maiores levantes de escravizados do Brasil. Organizado, articulado. Como que essa mistura de inteligência e ação aconteceu ali? Vamos começar do começo. Quem era ele, afinal? Luiz Sanin. Olha, as fontes apontam para um africano muçulmano do grupo Nagô, provavelmente Iorubá. Chegou em Salvador quando, mais ou menos? Ali no início do século XIX, primeiras décadas. E o diferencial dele, né? Era um estudioso do Alcorão. Dominava a escrita árabe. Isso é demais para a época, né? Demais. Num lugar onde escreveram um privilégio de pouquíssimos, ainda mais entre africanos, só isso já dava a ele um outro lugar. Um respeito, imagino. Um respeito imenso na comunidade malê, né? Os africanos muçulmanos da Bahia, escravizados ou libertos, E o perfil dele, como ele era descrito? como alguém disciplinado, talvez um pouco reservado, mas com um carisma, uma capacidade de inspirar. Um líder, então. Um líder que equilibrava bem a fé, a palavra e a ação, sabe? Respeitado por isso. E como ele vivia na cidade? Ele circulava, né? Sim, e essa mobilidade era a chave. Ele não ficava só num lugar. Trabalhou como carregador, artesão. E escriba também, você disse. Alufá. Isso, alufá. Escrevia para a comunidade muçulmana. Então ele andava por Salvador, via tudo, ouvia tudo, sentia o clima da cidade. E isso permitia. Não só entender o que estava rolando, mas também espalhar ideias, né? Criar e fortalecer as redes de contato entre os africanos livres e escravizados. Ele era um ponto importante nessa rede. Faz sentido. Respeito, conhecimento, mobilidade. É a receita para articulação. E a fé, como entrava na luta? Ah, isso é o coração da história dos malês, talvez. Essa ligação total entre fé e resistência. Não era só consolo espiritual. Não mesmo. Para o Sanigene e para muitos malês, o Islã era a base moral que dizia: escravidão é errada, é contra a vontade de Deus. A dignidade como direito divino. Exatamente. A leitura que ele fazia do Alcorão reforçava isso. A escravidão era uma ofensa a Deus. Então, lutar contra ela era Justo. necessário.
A religião dava base moral para a revolta. Isso, e mais que isso, dava linguagem, os símbolos, a estrutura para organizar essa resistência. Sanin pregava isso ativamente. Ele não ficava só na teoria. De jeito nenhum. Organizava encontros secretos, muitas vezes de madrugada. Para não dar na vista, claro. Pois é, nessas reuniões, liam o Alcorão, sim, para fortalecer a identidade do grupo, mas também discutiam estratégia, como se libertar na prática. E a escrita árabe entrava aí. Diretamente. Crucialmente. Ele usava a habilidade dele para escrever amuletos com versos do Alcorão. Para proteção e identidade, né? Isso, mas também para fazer textos mais diretos, panfletos, mensagens, chamando para a união, para a organização, para a luta mesmo. Caramba! E esses textos circulavam. Circulavam entre os malês que sabiam ler árabe que, olha, não eram tão poucos assim como se pensa. Era uma comunicação interna, segura, poderosa. Quase um código secreto de resistência. É uma boa forma de ver, um código que juntava fé, identidade e um projeto político claro. E o impacto dele cresceu. Muito. Ele virou o pregador da justiça, um líder espiritual e intelectual. Ele era essa ponte entre a fé e a ação política. E um símbolo forte da inteligência africana desafiando o sistema, sabe? Não só com força, mas com a palavra, com estratégia, com coragem intelectual. A resistência como um ato de pensamento também. Exatamente. Entendi. Agora vamos colocar o Sanin lá em 1835, na revolta. Como estava o clima em Salvador? Salvador era um barril de pólvora. População africana e afrodescendente enorme, escravizada e liberta, convivendo com a elite branca, que era minoria, mas mandava em tudo. Tensão no ar. Muita tensão. E no meio disso, a comunidade muçulmana se destacava. Coesa, organizada, com suas redes de ajuda, suas mesquitas improvisadas, seus mestres, como Sanin. E qual foi o papel dele na articulação da revolta em si? As fontes são claras. Ele não foi só a inspiração, ele foi um dos cérebros por trás. Um articulador central. Na linha de frente da organização? Sim, como a gente falou, escrevia e distribuía os panfletos em árabe. Aquilo funcionava como convocação, né? Dava senso de propósito, de urgência, mas não era só escrever. Ele fazia mais? Muito mais. Ele era um educador da causa, um mensageiro. Ensinava os mais jovens a ler, escrever árabe, rezar. E ligava isso à luta. Diretamente. Mostrava que saber era poder, era ferramenta para se libertar. A casa dele, ali na ladeira da praça, na Moraria... Um bairro central com muito africano, né? Exato. Virou ponto de encontro secreto, de planejamento, de coordenar os grupos diferentes de malês e outros africanos que aderiram. Nossa, isso devia ter um nível de organização e de risco, né? Um risco gigantesco. Os documentos do processo, depois da revolta, mostram o envolvimento dele na logística, na véspera. Logística tipo... Ajudar a coordenar o transporte de armas brancas, espadas, lanças e manter a comunicação funcionando entre os grupos que iam agir em lugares diferentes da cidade. Era uma operação complexa. Exigia confiança, disciplina, coragem. Porque se descobrissem... A repressão seria terrível. E foi, né? E aí chegou a noite, madrugada de 25 de janeiro de 1835. Como foi? Ele estava lá? Estava. A revolta começou como planejado, talvez um pouco antes por causa de uma denúncia. Grupos de africanos, muitos de branco, né, o abadá dos malês, tomaram as ruas. Gritos em Yorubá, em árabe. Isso, ecoando pela cidade. Imagina o pânico da elite, das autoridades. E Sanin participou dos confrontos. Lutou mesmo. As fontes dizem que ele estava ali na Praça da Piedade, onde teve luta forte contra a polícia, os militares. E o fim da história. Trágico para os revoltosos, mas o impacto ficou. A repressão foi muito violenta, muito rápida. Sufocaram o levante. Em poucas horas. Muitos malês morreram lutando, outros presos. Sanin lutou, tentou fugir, mas foi capturado. É interessante que a própria repressão nos documentos mostra a importância dele, né? Exatamente. Nos autos do processo, as autoridades chamam ele de
homem perigoso, incitador da desordem. É quase um elogio vindo do inimigo. É um atestado da liderança dele, da influência que ele tinha. Eles não viam um rebelde qualquer, viam uma ameaça intelectual, organizacional para o sistema. O medo que ele causava era sinal da capacidade dele. E o que aconteceu com ele depois de preso? A condenação foi para dar exemplo. Centenas de chibatadas em público. Nossa! Uma brutalidade. E depois, prisão. Mas, mesmo com tudo isso, os relatos dizem que ele ficou firme. Dignidade total. Continuava rezando? Continuava rezando em árabe na prisão. Sem arrependimento por ter lutado pela liberdade, que para ele era um direito divino. A fé era o escudo dele. Se a gente olha o quadro geral, então. Fica muito claro. A revolta dos malês não foi só desespero, não foi espontânea. Foi uma insurreição planejada, com base ideológica, espiritual, política, muito sofisticada. E mesmo perdendo a batalha? Eles abalaram Salvador, abalaram o Brasil escravista, mandaram uma mensagem. Os africanos aqui não são passivos. Eles se organizam, têm cultura, têm inteligência, lutam. E essa história forte, felizmente, não ficou só nos arquivos, ela vive. E a música é um jeito poderoso disso, né? Que é a nossa praia aqui no Afroeduca. Exato. E a gente tem a letra da nossa canção, a voz de Sanin, e a análise que fizemos dela. Vamos ver uns trechos que a análise destaca. Logo no começo a música fala: nas ruas da Bahia a palavra voou. Já joga luz na comunicação, na escrita, né? Totalmente. O poder da palavra do Sanin mobilizando. Não era só força, era a ideia circulando. E o refrão: a voz de Sanin não vai se calar, no grito dos malês a Bahia vai lembrar. Isso é forte. É a memória coletiva em ação. A voz dele, que era a escrita, a pregação, vira algo maior, político, espiritual, que dura. É dizer não ao silêncio. Tem outro verso marcante. Entre panfletos e espadas brilhou. Que imagem! Perfeita, né? Junta tudo. A palavra, a inteligência, os panfletos e a ação, a luta, as espadas. O Sanin era essa união dele na prisão. Mas vai além. Mostra que a influência dele, a mensagem de fé e liberdade continua viva. A voz vira chama, inspiração. Quase como na tradição oral africana, né? A palavra tem um poder que transcende. E a análise histórica que a gente tem no material do Afroeduca Profunda é isso, certo? Sim, a análise mostra como a canção, com poesia e melodia, recria o clima da época, a urgência, a fé, a coragem. E um ponto-chave é o papel da alfabetização em árabe como resistência. Dominar aquela escrita era um ato de poder, subversivo. E qual a função dessa música hoje, além de lembrar? A análise diz que ela faz uma reparação simbólica importante. Coloca o Sanin e os malês no centro. Devolve o protagonismo a esses africanos, letrados, muçulmanos, que muitas vezes a história oficial deixou de lado ou simplificou. Apresenta o Sanin como esse mediador. Isso, que conecta a fé islâmica, o pensamento de liberdade da época e a alfabetização como empoderamento. E aí entra a ideia do Afroeduca de usar a arte para ensinar. Perfeitamente. A análise mostra o potencial pedagógico disso. A história do Sanin, contada pela música, abre muitas portas na sala de aula e em outros espaços. Dá para trabalhar em várias disciplinas. Com certeza. Em história, óbvio, a revolta, a escravidão, a resistência. Em português, analisar a letra como poema. Em artes, trabalhar a música, a dança, a percussão. E vai além, né? Sem dúvida. Sociologia, filosofia, discutir conhecimento como poder, fé e ação social, cidadania, identidade. Até ensino religioso para falar do Islã africano no Brasil, combater preconceito, valorizar nossa diversidade. Isso levanta uma questão importante mesmo. Como a arte, especialmente a música, pode ser tão poderosa não só para lembrar, mas para ensinar de um jeito que envolve, que provoca reflexão sobre coisas complexas, difíceis, reforça a ideia do Afroeduca. Liberdade também se constrói com conhecimento, com educação, com a memória ativa de quem ousou desafiar e escrever literalmente, no caso do Sanin, a própria história. Então, juntando tudo, Luiz Sani não foi só uma coisa. Ele foi líder religioso, sim, mas também intelectual, estrategista, organizador comunitário, um cara completo. E que soube usar tudo isso, a fé,
a escrita árabe, a organização como armas interligadas na luta por liberdade e dignidade, no meio do Brasil escravista. E por que é tão importante a gente conhecer essa história hoje? Porque ela quebra visões simplistas da escravidão, mostra que a resistência foi diversa, inteligente, sofisticada. Mostra a riqueza cultural, intelectual, política que veio da África e floresceu aqui. Entender isso ajuda a entender o Brasil de hoje. Fundamentalmente, ajuda a entender nossas desigualdades, tensões, mas também a força, a resiliência das lutas por dignidade que nos formaram. É um conhecimento que conecta a gente com essa força ancestral que a música A Voz de Sanin tenta trazer. Bom, recapitulando então, a gente mergulhou na história potente do Luiz Sanin, um homem que, com fé e a palavra escrita, virou uma voz de liderança na revolta dos malês. Uma voz que, como a música do Afroeduca, lembra, não se cala, ecua. E pra gente fechar, fica uma provocação, né? A história do Sanin mostra como a escrita, algo que talvez as autoridades nem imaginassem que os africanos dominassem tanto, foi uma ferramenta-chave de organização. Interessante. Aí a gente pensa que formas de comunicação, que conhecimentos talvez hoje vistos como discretos, informais, até marginais, podem estar agora mesmo servindo como ferramentas poderosas para articular mudanças, para buscar justiça, para construir outros futuros. A insurgência do conhecimento pode estar onde a gente menos espera. Ótima reflexão para a gente levar. Muito obrigado pela companhia de todos nessa nossa conversa sobre Luiz Sanin e a revolta dos malês. Esperamos que tenha sido bacana para vocês. Valeu, pessoal. E fica o convite, claro, se inscrevam no canal Afroeducação de lá no YouTube para ouvir a voz de Sanin e muitas outras músicas que contam história. Deixem o like aqui se curtiram o papo. E explorem os outros conteúdos, as outras análises, os outros mergulhos como este. Visitem também o afroeduca.com para mais conhecimento vivo. Até a próxima. Até mais. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.